Então vamos a mais um caso aqui de concordância verbal, mais um caso especial. E vamos ver aqui o caso 2, sujeito realçado pela palavra que. Antes de eu explicar para você essa regra, queria dizer para você que existe uma divergência aqui entre os gramáticos. Uma linha chama este que nós vamos estudar agora de partícula de realce. E uma outra vertente diz, né, que este que é pronome relativo. E nesse meio termo, nesse fogo cruzado, fica a gente, que não sabe em quem acreditar. De certo que a gente precisa conhecer os dois, conhecer as duas linhas, para que, dependendo da prova, né, você possa saber se posicionar. Certo? Então vamos lá. Independente de pronome, de partícula de realce ou de pronome relativo, a regra diz o seguinte: que o verbo concordará em número e pessoa com o antecedente desse pronome. Então, preste bem atenção. Ó. O verbo ele vai concordar em número e pessoa com o antecedente. Então, olha só. Fui eu quem quebrei a vidraça. Qual é o antecedente aqui? Ó? Não é eu? Eu. Então, eu posso dizer que eu quebrei a vidraça. Então, veja. O que aqui é partícula de realce. E por que ele é partícula de realce? Observa que se eu tirar o que aqui, ó, ele não vai fazer muita falta. Então veja bem, se você tirar, né, aqui, ó, o fui, o verbo, né, e o que, você observa que você tem a frase, ó, eu quebrei a vidraça. Então observa que ele é apenas uma partícula expletiva de realce. Então tranquilo para você absorver aqui a ideia. Vamos lá para a regra 2, ou para o segundo exemplo. Diz assim, ó, fomos nós que quebramos a vidraça. Olha só, nós, eu posso dizer simplesmente, ó, nós quebramos a vidraça. Está muito claro isso, então não precisa nem muita regra para você entender. Ó. Basta você, ó, quem é que vem antecedendo aqui o quê? Não, nós. Então o verbo vai concordar com quem? Com nós. Com o verbo, com o pronome que está antecedendo aqui esse pronome que. Foste tu que quebraste a vidraça. Por que ficou quebraste? Porque antes, quem está antecedendo aqui o que é quem? É o tu. Então, tu quebraste a vidraça. Agora, seguindo o mesmo raciocínio aqui, ó, nós temos o seguinte. Ó, se o sujeito for o pronome relativo quem, olha só, aqui eu chamei de partícula de realce que. Aqui eu estou dizendo que é o pronome relativo quem. Essas duas regras são muito parecidas, mas não são iguais. Ó. O verbo, nesse caso aqui, quando eu tenho o pronome relativo quem, o verbo irá para a terceira pessoa do singular, concordando com o pronome, ou pode concordar com o antecedente. Essa concordância com o antecedente é a mesma regra do que. Mas só que, quando eu tenho quem, o verbo também pode ir para a terceira pessoa do singular. Olha aí, ó. Fui eu quem quebrou a vidraça. Eita, agora complicou, né? Olha só. Fui eu que quebrei a vidraça. Quando eu tenho quem, eu tanto posso dizer fui eu quem quebrou a vidraça, como eu posso dizer fui eu quem quebrei a vidraça. Quando eu digo a expressão fui eu quem quebrei a vidraça, eu estou fazendo a mesma concordância aqui do que, ó. Observa que eu estou concordando com o antecedente do pronome, ó. Eu quebrei a vidraça. E por que eu posso dizer fui eu que quebrou a vidraça? Porque, pessoal, se você inverter a frase, olha o que acontece, ó. Quem quebrou a vidraça fui eu. Certo? Observa que eu tenho sentido, ó. Quem quebrou a vidraça fui eu. Mesma coisa aqui, ó. Foste tu quem quebrou a vidraça. Veja, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Ou, foste tu quem quebraste a vidraça. Quem quebrou a vidraça, foste tu. Foste tu quem quebraste a vidraça. Tá? Então, fica atenado para essas duas regrinhas aqui, ó. Foi ele quem quebrou a vidraça. Observa que nessas três frases aqui, ó, o verbo sempre permaneceu na terceira pessoa do singular. Mas também vai concordando aqui com o antecedente. Ó. Aqui eu disse, foste tu, fui eu, foi ele. Observa que sempre está concordando aqui. Ó. Quem quebrou a vidraça foi ele. E por fim, fomos nós quem quebrou a vidraça. Fica um pouco feio a pronúncia, mas está correto, ó, porque quem quebrou a vidraça fomos nós. Então,
Fomos nós quem quebramos a vidraça. Fomos nós quem quebramos a vidraça. Então, muita atenção aqui para essa regra. Se o verbo for, se você tiver o sujeito realçado pela palavra que, o verbo vai concordar em número e pessoa com o antecedente. Quando for o pronome relativo quem, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular ou pode concordar, certo, com o antecedente. Aqui, ó. Observa que o verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Aqui, no caso, ele concorda. Ó. Eu quebrei, tu quebraste, ele quebrou, nós quebramos. Ok? Então, até a próxima aula.